Uma das coisas que eu acho bonito nesse período de Páscoa, e a Ieda já antecipou um pouco sobre isso, é o papel da mulher. Parece que a Páscoa é a Páscoa das mulheres, na verdade, porque elas foram as primeiras a irem, foram as primeiras a acreditarem, foram as primeiras a serem surpreendidas, foram as primeiras a se importarem com o corpo de Jesus, foram as primeiras a realmente a ter esse privilégio de saber dessa grande notícia em que o anjo do Senhor comunica de que ele ressuscitou. E mesmo os evangelhos e toda a Bíblia tendo um aspecto mais literário masculino, valorizando às vezes mais a presença ou a participação dos homens, você percebe que nenhum dos evangelhos se instigou de falar a verdade do papel da mulher na Páscoa, do papel da mulher de anunciar a Páscoa, de falar dela, de testemunhar dela e das surpresas em que elas tiveram nesse período. Eu acho maravilhoso porque quando você vê esse papel da mulher em livros tão antigos como a Bíblia, nós estamos falando de um livro, nesse caso dos evangelhos, de mais de 2000 anos, coisas assim, e naquele período o ressaltar a importância de quem esteve lá e o que aconteceu com elas, E eu só gostaria de ler esse texto em Lucas, que, como os outros evangelhos, relatam esse papel importante que as mulheres tiveram, Lucas capítulo 24, ele põe assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Quando a gente olha esse texto, para a gente que é pastor, tem experiência não só na nossa igreja, mas em outras igrejas e também com outros pastores, você vê como o papel da mulher é importante dentro da igreja, como o papel, a presença, a ação delas, a prática, que elas trazem para nós no dia a dia, ela é tão essencial. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma igreja só liderada por mulheres, porque a fidelidade, a forma em que elas encaram e fazem o trabalho, às vezes os homens são muito mais sentimentais, são mais vaidosos, às vezes nós temos alguns orgulhos, alguns preconceitos, mas se a mulher tem uma tarefa, ela vai e faz, ela cumpre aquele papel dela. E no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E eu creio que essa atitude proativa das mulheres, essa ação de dever que as mulheres têm, traz uma recompensa na experiência delas, traz uma recompensa que o Senhor coloca. Veja a recompensa delas: encontraram removida a pedra do sepulcro. A primeira recompensa é essa. A gente pensou que ia precisar rolar aquela pedra, a gente pensou que ia precisar mexer, buscar ajuda, mas chegamos lá, a pedra já estava removida. A facilidade que o Senhor dá ao serviço. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. O que foram fazer não precisava mais ser feito. O corpo já não estava lá, mas elas foram cumprir o seu papel. E Deus honra a vida delas. Poderia ter feito e falado primeiro para Pedro, para os outros apóstolos, mas pela atitude proativa que as mulheres tiveram, pela ação em que elas se dispuseram a cumprir e fazer o seu papel, Deus as recompensa dessa maneira. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, e aí vem o presente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse
quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Acho isso magnífico, porque quando os anjos trouxeram essa luz, não só da sua presença, mas da palavra de Deus, as mulheres, é mesmo. Interessante, quando as mulheres levam essa mesma mensagem para os apóstolos, eles falaram: não estou entendendo o que vocês estão falando. O que é mesmo? Não, isso não tem lógica. Eles não pegaram no primeiro instante. Mas as mulheres, não precisou nem insistência, nem ir lá comprovar a recompensa da proatividade, da ação, da atitude delas, né? Então vem essa. E aí, esse versículo 8 diz assim: então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Olha que interessante, versículo 11: mas eles não acreditaram nas mulheres. Parece que homem é sempre homem em qualquer geração, né? Marido é marido em qualquer geração, né? Tem que acreditar mais nas mulheres, meus irmãos, né? Tem que aceitar mais aquilo que as mulheres falam. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Então, minha palavra para as mulheres também, né? Às vezes as circunstâncias podem parecer muito contrárias. Parece que Jesus morreu, Jesus está longe do meu casamento, está longe da minha vida, está longe talvez daquilo que eu espere. Parece que Jesus já não está aqui. Mas a exemplo daquelas mulheres, elas foram proativas, e é isso que tem que fazer, é isso que nós vamos fazer, é isso que tem que ser realizado, é isso que nós vamos realizar. E a recompensa que elas recebem, né, pela credulidade, não só pela credulidade delas, mas porque a sua credulidade também levou a uma atitude, e uma atitude de anunciação da Páscoa. Deus as recompensa dessa maneira, fazendo com que elas possam ter essa visão e essa percepção do mundo que às vezes nós como homens não temos. Uma sensibilidade às coisas de Deus que nós às vezes como homens, da maneira em que pensamos, não conseguimos alcançar como a mulher tem. E eu vejo que nessa Páscoa as mulheres precisam voltar ao túmulo, voltar às tarefas para com Jesus, mas sabendo que Ele já não está mais lá, e que Ele ressuscitou. E tudo aquilo que você faz hoje, você faz para um Deus vivo, você faz para um Deus presente, um Deus que vai mudar o teu marido como mudou Pedro, um Deus que vai mudar os teus filhos, que vai mudar o teu lar, que vai mudar a tua sorte. Você só precisa ser fiel, fiel ao que Deus está colocando, fiel a essa mensagem de que Cristo está comigo, Ele não me abandonou. Eu vejo que essa exaltação que os escritores, e é realmente, hoje em dia já não seria tão exaltação, mas para aquela época, exaltar esse fato, esse acontecimento, as mulheres, era valorizar aquilo que elas fizeram. Eu quero valorizar as mulheres da nossa igreja. Muitas aqui têm tido iniciativas, muitas aqui têm sido levadas pelo senso de responsabilidade e obediência a Deus. Às vezes não estão vendo nada, às vezes não estão percebendo as coisas, mas crendo de que Jesus está ressurreto, e aquilo que ela faz, eu tenho feito.
está fazendo e realizando para Ele. Então eu quero também trazer uma palavra de valorização à mulher, dentro desse aspecto espiritual do lar que ela tem. Ela é aquela que vai manter, é aquela que vai sustentar esse ânimo, essa motivação para o serviço do Senhor. Às vezes eu fico intrigado com algumas mulheres que ficam um problema com o homem, quando o homem começa a se dedicar muito à igreja, começa a vir muito à igreja, ou mulheres que às vezes sentem ciúmes da participação dos homens. As mulheres deveriam ser as primeiras a empurrarem os homens para cá, como mulheres sábias, dando suporte para que o marido possa ser aquilo que ele tem que ser. Eu vejo que se não fosse aquelas mulheres, Pedro, Tiago, João, todos aqueles 11 estariam chorando lá na sala, que nem bebezão, que nem nenezão. Mas aquelas mulheres foram, aquelas mulheres tomaram a iniciativa, elas sustentaram a fé daqueles homens, para que eles pudessem acordar e acreditar de que Jesus está vivo. Você, mulher, dentro do seu lar, tem essa capacidade de Deus de manter a fé viva do seu esposo, dos seus filhos e a sua própria. Às vezes você só vai cumprir o seu papel, de levar as existências, de ir até o túmulo, de fazer alguma coisa, mas você faz porque você é obediente e Deus honra você e faz com que tudo possa se reverter. Aqueles 11 chorões que estavam ali, em que as mulheres avivaram a vida deles, aqueles homens, depois de um tempo, eles saem para a rua e fazem uma revolução mundial. E até os dias de hoje, a ação daqueles homens, com o suporte daquelas mulheres, tem o seu efeito. E eu vejo assim, nós homens precisamos das nossas esposas, não como empregada doméstica, não como amante, não como uma colega, mas como uma pessoa que vai me dar o sustento espiritual, no sentido de, sabe, fazer com que a iniciativa é minha, mas ela me dá o respaldo, ela me dá a confiança de que Deus está vivo, de que Jesus está vivo e as coisas vão melhorar. Às vezes o seu esposo, ele precisa de uma motivação, às vezes ele precisa de um suporte, às vezes ele precisa de uma palavra de incentivo, de fé, para que ele pegue no tranco, para que ele cumpra o seu papel e assuma a sua responsabilidade. Então, palavra de Páscoa para vocês, mulheres, é o exemplo dessas mulheres bíblicas da Páscoa, que é exemplo delas, vocês possam continuar mulheres fiéis, mulheres obedientes, mulheres que fazem, mulheres que dão as condições para que os homens possam ser os homens que devem ser, os sacerdotes que devem ser. E você, mulher, tem um papel muito importante na Páscoa da sua família, na Páscoa da sua felicidade e do seu lar. Amém? Amém. Vamos orar pelas mulheres então? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer, Senhor, por esses anjos que o Senhor colocou nas nossas vidas, por essas esposas, por essas mulheres, Senhor. Da mesma forma, Senhor, eu quero clamar, Senhor, também prepare, Senhor, as que são solteiras, Senhor, esposas fiéis, Senhor, tementes a Ti, Senhor. Como o pastor colocou, Senhor, esposas que estejam ligadas ao mesmo